Qual é que é a diferença entre planeta, signo e casa astrológica? O meu nome é Diogo Borges e é exatamente sobre isso que nós vamos estar a falar hoje neste canal de Descobre Astrologia, que no fundo serve para ser uma plataforma do conhecimento astrológico para que mais pessoas possam usufruir desta área de conhecimento. Se tu és expert, se tu realmente praticas, estudas e já és astrólogo há muito tempo, provavelmente este vídeo não é muito indicado para ti, porque nós nos focamos aqui num conhecimento mais introdutório, está bem? Então agora, se tu és curioso, se tu estás a começar agora a estudar, eu tenho a certeza que há qualquer coisa neste vídeo que pode ser muito útil e vai-te potencializar as tuas interpretações de uma forma bastante significativa. Na astrologia, nós usamos três grandes grupos de informação: planeta, signo e casa astrológica. Vamos começar pelos planetas. Uma distinção que é importante nós fazermos é, se tu tiveres a abordar a astrologia do ponto de vista mais tradicional, tu vais perceber que o estuda 7 pontos. Se tu estiveres a abordar uma astrologia mais contemporânea, são 10 pontos. Qual é que é a grande diferença? Na tradição, só se utiliza os planetas visíveis, até Saturno. Numa astrologia mais contemporânea, usa-se os Urano, Netuno e Plutão. Então integramos esses 3 pontos e assim dão 10 pontos no céu. Quando nós dizemos planetas, Sol e Lua, nós sabemos perfeitamente que na astronomia eles são classificados luminares. Mas na astrologia, por uma questão de tradição, por uma questão de continuidade, nós continuamos a chamar planetas ao Sol e à Lua. Então não estranhes tu ouvires coisas como tens a Lua, o planeta Lua, fala. Nós sabemos perfeitamente que não é um planeta na astronomia, mas nós continuamos a usar essa designação. Quando nós tentamos ir perceber a palavra planeta, vamos perceber que ele está associado a uma ideia de errante, viajante. Então aquele tem uma trajetória diferente das estrelas fixas. Porque se tu perderes um bocadinho do teu tempo, ou gastares um bocadinho, investires o teu tempo a olhar para o céu à noite, vais ver que há duas coisas lá maravilhosas no céu. Uma, são aqueles pontinhos que aparentam não se mexer, consideradas estrelas fixas, apesar de terem pequenas deslocações, mas ao olho humano, e se não tivermos uma ideia de escala temporal muito grande, elas vão parecer fixas. E depois há outros pontos que se mexem de noite a noite, de dia a dia, que são então esses pontinhos que nós chamamos planetas. Boa, percebemos então esta primeira introdução. Quando nós vamos então interpretar planetas, eu tenho também que perceber outra coisa. Qual é o tipo de astrologia que eu estou a estudar? A astrologia natal, que é aquela que é mais estudada provavelmente aqui no Ocidente, é aquela que tu provavelmente também deves estar a estudar, que é aquela que explora os mapas de nascimento das pessoas, para perceber as suas tendências, as suas personalidades, as suas potencialidades, os seus desafios. Esse tipo de astrologia nós chamamos de astrologia natal, de nascimento. E nesse tipo de astrologia, os planetas são considerados partes da nossa personalidade. Por exemplo, o Sol está ligado numa ideia de identidade, de consciência, de vitalidade. A Lua, de necessidades, de zona de conforto, de hábitos inconscientes. O Mercúrio, a forma intelectual. Então, cada ponto vai sendo relacionado a uma parte da nossa personalidade e, através do estudo desse ponto, nós conseguimos perceber as propostas, os temas e a relação entre eles. Boa, planetas. Quando nós vamos dar o passo a seguir, vamos estudar signos. O que é que os signos, no fundo, representam? Quando eu olho para o Sol, eu vou perceber que ele faz um caminho à volta da Terra, aparentemente, se nós olharmos do ponto de vista geocêntrico. Esse caminho nós chamamos elíptica, que é o caminho que o Sol descreve. Se nós agarrarmos nesse caminho e dividirmos em 12 partes, nós vamos ter então os 12 signos. Então, signo, do ponto de vista mais técnico, representa um pedacinho, um bocadinho dessa elíptica. Ok, então a primeira parte, a seguir do equinócio da primavera, os primeiros 30 graus vão ser Carneiro, os segundos 30 graus vão ser Touro e assim sucessivamente os 12 signos. Quando eu olho de outra perspectiva, de um ponto de vista mais amplo, eu percebo que na realidade os signos estão muito próximos da termodinâmica. Deixa-me explicar-te o que é que eu quero dizer com isto. Então, se eu percebo, por exemplo, Carneiro tem uma forma de trocar com o meio, intensa, dinâmica, rápida, Touro já tem uma forma de trocar com o meio mais conservadora, mais estável, mais regular. Gêmeos já volta a ter outra, talvez uma dinâmica intensa, dinâmica, mais racional, por ser um signo de ar. Então, na realidade, quando nós estamos signos, normalmente dizemos, tu és do signo peixe, tu és do signo carneiro, e achamos que a pessoa é um signo, mas quando tu abris um livro de astrologia e começares realmente a perceber o que é que isto se trata, vais perceber que nós somos um pedacinho destes 12 signos em proporções diferentes. Imaginando que tu tens 12 ingredientes para fazer um bolo, então são partes diferentes desses ingredientes que são misturadas que dão um bolo no final. Basicamente, isso é um mapa astrológico. Então, os signos, nós estudamos Carneiro, por exemplo, impulsividade, intensidade, afirmatividade.
Touro, segurança, conforto. Gêmeos, curiosidade, lógica, comunicação, interatividade. Caranguejo, família, proteção, defesa, não é? Também a questão da defesa do território, a zona de conforto, zona de segurança, nutrição. Leão está muito ligado à autoafirmação, à criatividade, à exuberância. Virgem, ao método, à lógica, à balança, à troca, à partilha, à negociação. Escorpião, à transformação, à mudança, à metamorfose. Sagitário, ao sentido, à narrativa, ao idealismo, à visão macro. Capricórnio, à responsabilidade, à implementação, ao compromisso, à ambição. Aquário, à rapidez, à intelectualidade, à inovação, à liberdade. Peixes, à sensibilidade, à empatia, à conexão, à funcionalidade. Então nós, a partir do momento que vamos estudando estes 12 signos, nós vamos perceber que existem 12 formas de trocar com o meio. Umas mais dinâmicas, aqueles que são de ar e de fogo, os signos de ar e de fogo, e umas mais conservadoras, em certo aspecto, que são aquelas que são de água e de terra. Então, ok, planetas, partes da nossa personalidade. Signos, de que forma é que essa parte tende-se a exprimir? Por exemplo, tenho o Sol, que representa um senso de identidade, em peixes. Então, identifico-me com um ideal de empatia. Se eu tiver um Sol em touro, eu identifico-me com propósitos de segurança, de conforto. Se eu tiver o Sol em Gêmeos, com um propósito de lógica, de curiosidade e de partilha. Boa? Se eu tiver a Lua em Virgem, eu necessito de ser mais perfeito, mais lógico, mais pragmático, mais dado a certas coisas mais detalhadas, ser mais detalhista, mais priorizado, mais exigente em certo aspecto. Se eu tiver uma lua em balança, eu necessito de cordialidade, de empatia, de convergência. E obviamente eu estou a falar de uma forma muito simples, porque a minha intenção aqui com este vídeo não é dar-te uma aula de astrologia, mas simplesmente dar-te exemplos práticos e diretos para que tu possas encaixar o conhecimento e isto ser realmente um vídeo que te possa agregar mais do que tu vês um vídeo que passe. É que se tu tiveres realmente a estudar astrologia, eu quero que tu tenhas aqui ferramentas para que tu possas melhorar a tua interpretação e perceberes que tudo está encadeado. Já falamos de planetas, já falamos de signos. Agora vamos falar de casas. Quando o astrólogo, quando vais para uma consulta de astrologia, ele pergunta-te 3 informações. Ele pergunta-te a tua data de nascimento, a tua hora de nascimento e o teu local de nascimento. Então, a hora de nascimento e o local de nascimento ajudam-nos ou são imprescindíveis para calcular aquilo que na astrologia chama-se casas astrológicas. Porque, no fundo, eu localizo a pessoa num sítio, local, e numa hora nesse dia. Imaginando que tu nascestes, por exemplo, durante a noite, o teu Sol vai estar colocado da casa 1 à casa 6, inclusive é 6. Se tu nasceste de dia, o teu Sol vai estar da casa 1, entre a casa 1 e a casa 7 no hemisfério diurno, na parte de cima do teu mapa. Então, consoante a tua hora de nascimento, vão-se construir as casas astrológicas que representam áreas de vida, que já te vou explicar um bocadinho mais a seguir o que é que isso se trata, e basicamente isso muda predominantemente através da hora e do local. Então, essa informação, quanto mais específica for, mais segura é usar essa técnica de casas astrológicas. Então, isto é o ponto de vista conceitual. Agora vamos lá perceber o que é que as casas astrológicas se tratam. Quando nós ouvimos, são os palcos de vida, as casas astrológicas, o que é que isso basicamente representa? Nós podemos dividir a nossa vida em 12 setores diferentes. Por exemplo, a relação que eu tenho comigo, casa 1, a relação que eu tenho com os bens materiais, casa 2, a relação que eu tenho com o meio que me circunda, a minha parte lógica, casa 3, a relação que eu tenho com a minha família, casa 4, que eu tenho com aquilo que me traz alegria, criatividade, senso de identidade, casa 5, que aquilo que me traz funcionalidade na vida, na matéria, que está associada a rotinas, casa 6. E assim sucessivamente, eu vou poder dividir as minhas eu vou poder dividir a minha vida em 12 áreas de vida. E outra coisa, assim, Diogo, então, mas quer dizer, onde é que está a minha relação com a espiritualidade? Casa 9. Onde é que está a minha relação com os meus amigos? Casa 11. Onde é que está a minha relação com a minha carreira? Casa 10. Então, tudo o que tu puderes viver na tua vida, tudo o que puder ser real e materializado na tua vida, vai haver uma casa astrológica que vai descrever esse assunto. Então, mas espera lá, explica-me lá isso um bocadinho melhor, como é que vai descrever? Então, nós, através da integração e do estudo das casas astrológicas, nós vamos perceber qual é que é a predisposição, a tua característica para poder viver esse tipo de experiências. Por exemplo, se eu tiver caranguejo na casa 11, que trata dos amigos, provavelmente eu tenho tendência a criar um grupo de amigos onde haja mais afeto. Se eu criar
Se eu tiver Aquário na casa 11, provavelmente eu vou criar um grupo de amigos onde haja mais liberdade, para tu perceberes. Então, através do signo que está na cúspide da casa 11, nós podemos escrever essa área de vida. Deixa-me dar-te agora uma dica extra. E se tu estás agora a começar a astrologia, guarda bem estas palavras porque vai mudar a tua interpretação para sempre. Nós nunca conseguimos escrever, nunca podemos escrever uma casa astrológica se desprezarmos o Sol e a Lua dessa pessoa. Deixa-me dar-te um exemplo mais prático. Então, imaginando que eu tenho uma pessoa que tem mais tendência a ser sensível, empática, fusional, tem um Sol e uma Lua no signo de água. E tem uma casa astrológica que te pede interatividade, leveza, raciocínio, troca rápido, sem qualquer vínculo. Isso não vai poder ser possível dessa maneira tão tão dinâmica, porque o seu princípio masculino e feminino do Sol e da Lua, esse princípio simbólico primordial, vai, no fundo, abarcar todo o mapa e criar como se fosse uma liga. Então, todos os restos dos posicionamentos vão estar indexados ou relacionados com aquele Sol e com aquela Lua. Então, este grupo, esta pessoa pode ter amigos, pode relacionar-se de uma forma dinâmica, mas sempre obedecendo um critério de empatia dado pelo Sol e pela Lua. Então, existe uma prioridade na interpretação. Na astrologia, não é qualquer coisa serve em qualquer lugar, ok? Existe uma cadeia, uma cadência de interpretação que nós, aprendendo essas regras, podemos interpretar de uma forma com mais segurança, trazendo mais conhecimento, trazendo mais informação às pessoas que nos encontram, a nós mesmos, que nós vamos começar a interpretar o nosso mapa, e depois, futuramente, às pessoas que nos vamos cruzar. Então, não penses que tudo vale na astrologia, porque existem diretrizes bem definidas, que nós estudamos a tradição, que vão-nos apontar para formas de interpretar que nos trazem segurança e que já estão mais provadas através dos milénios de prática e treino. Boa? Então, nós vamos fazer aqui um resumo de que nós estivemos a falar até então. Falamos planetas, partes da nossa personalidade, Sol, identidade, Lua, necessidades, a parte mais inconsciente, Mercúrio, a nossa curiosidade, a nossa forma intelectual, não é? A retórica que nós usamos para entender a vida e comunicar com a vida. Vênus, a nossa valorização, as nossas relações, Marte, também a nossa vitalidade, a nossa forma de afirmar-nos, Júpiter, a nossa parte mais leve, mais bem disposta, Saturno, no nosso compromisso, Urano, Neptuno e Plutão estão associados a uma ideia de já processos mais geracionais. Então nós temos estes 10 pontos que são extremamente interessantes para nós entendermos, primeiro, uma coisa muito importante, é que a nossa personalidade não é só uma coisa, tu não és só carne ou só peixe, é uma mescla, é um cruzamento de várias informações que fazem-nos único. Então, uma das coisas também às vezes perguntam em relação à astrologia é: ai Diogo, então, mas como é que tu dizes que a astrologia faz algum sentido se existem não sei quantos trilhões de pessoas peixes, não sei quantos trilhões de pessoas aquário, não sei quantas trilhões, entendes? Em trilhões de todos destes 12 signos. Quando a pessoa faz este tipo de comentário, há uma coisa que ele já está a revelar, é que a sua partilha, a sua curiosidade, a sua pergunta não parte de um fundamento de conhecimento da astrologia, porque quem tem esse tipo de afirmação não percebe que no mapa astrológico, quando nós estudamos, tu não és só o teu Sol, tu tens a Lua, tu tens o Mercúrio, tens o Ascendente, tens uma panóplia de informação que se cruzam uns com os outros. Então tu podes ter o Sol em Virgem, que a Lua em Peixes, tu podes ter o Sol em Virgem, que a Lua em Balança, tu podes ter o Sol em Virgem, que a Lua em Leão, tu podes ter o Sol em Virgem, com a Lua em Leão e com o Mercúrio em Balança, com o Mercúrio em Virgem, com o Mercúrio em Leão. Então tu podes ter a combinação desses vários fatores que criam particularizações, criam especificidade da astrologia quando tu estudas o teu mapa astrológico e quando vais além daquelas previsões mais globais. Ok? Então vamos voltar aqui ao resumo. Sol, Lua e os restantes planetas escrevem partes da nossa personalidade. Signos representam como é que essas partes vão se desdobrar na nossa vida, como é que eles vão trocar com o meio, e casas vão representar em que sítios predominantes da nossa vida é que essas energias têm mais tendência a se apresentarem. Há uma metáfora que eu posso partilhar contigo, pode ser de referência para aquilo que quero explicar. Vamos imaginar com um teatro. Tu tens um ator que está a fazer um papel num certo contexto dentro dessa peça. Então um ator seria como se fosse um planeta que está a fazer de conta que seria um signo num certo determinado espaço daquele cenário que seria casa astrológica. Boa? Eu posso ter um ator mais confiante que está a fazer um papel mais sensível na casa de banho e posso ter um ator mais pragmático que
está a fazer um papel de confiante no jardim. Então seria para tu perceberes um pouco como é que funcionam estes três elementos e que ao interpretar estas três variáveis, nós vamos conseguindo, integrando-as, obviamente, integrando todo o mapa astrológico, nós vamos conseguindo perceber mais a fundo quais é que são as características, quais é que são as tendências, quais é que são as propostas de cada mapa astrológico. Última dica que eu vou-te dar. A astrologia junta dois tipos de informação. Eu tenho a informação do céu do nascimento, que é aquilo que vem no mapa astrológico, mas eu também tenho que perceber como é que é a vida dessa pessoa que está debaixo daquele céu. Porque tu podes ter nascido com umas certas características e o teu nível de consciência, o teu nível de prática, o teu nível de entendimento vai aumentando e então tu vais vivendo aquele mapa noutro tipo de padrão e outras tipo de pessoas vão viver o mapa noutro tipo de padrão. Então, consoante também a nossa consciência pessoal e o nosso caminho de vida, o mapa vai ser vivido de forma diferente. Então, eu espero que realmente esta partilha ou este resumo também destes 3 pontos tenha sido de alguma forma útil para ti. Deixa nos meus comentários se tu gostaste deste tipo de conteúdo. Se tiveres mais alguma dúvida em relação a algum ponto específico, se queres que eu fale mais sobre algum destes pontos, deixa nos comentários, interage comigo, porque este canal, eu quero mesmo criar aqui como se fosse uma plataforma de astrologia na língua portuguesa. Por isso, quanto mais tu te envolveres, juntaste a este processo, mais útil, mais produtivo este canal também vai ser para ti e para as pessoas que estão no teu nível de conhecimento. Por isso, interage, manda mensagens, faz questões, que eu, assim que possível, vou tentando responder e vou tentando trazer vídeos que te respondam às tuas dúvidas. Se tu ficaste neste vídeo até ao fim e se está no fundo a aproveitar este tipo de conteúdo, por favor, considerem subscrever, porque realmente ajudas-me a chegar mais longe, a ajudar mais pessoas. Quero-te agradecer por teres ficado aqui até ao fim comigo, desejar-te um excelente dia e continua a descobrir e explorar a astrologia.